Olá, pessoal! É sempre um prazer encontrá-los novamente. Isso significa que chegou o momento da gente realizar mais um experimento mental fascinante. Dessa vez, iremos imaginar como seria passar 5 segundos na superfície de Mercúrio sem usar um traje espacial individual. O que será que aconteceria em uma situação dessas? E por que motivo seria uma péssima ideia levantar a cabeça em um cenário como esse? Sim, pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. E assistindo a isso, vocês vão compreender tudo. Então, hora de começar o nosso conteúdo. Um planeta de contrastes. Antes de mais nada, vamos fazer uma breve revisão dos conhecimentos básicos a respeito desse intrigante planeta rochoso, Mercúrio. Desde que Plutão foi destituído do título de menor planeta do Sistema Solar, Mercúrio passou a ser considerado o menor planeta do sistema. O raio equatorial de Mercúrio é inferior a 2.500 km, o que o torna menor até mesmo que Ganimedes, uma das luas de Júpiter, que nem sequer é considerado um planeta. Durante muito tempo, acreditava-se que Mercúrio não possuía um campo magnético significativo. Isso porque, ao contrário da Terra e dos planetas gigantes, ele não teria um núcleo externo líquido que gerasse um campo magnético. No entanto, as investigações realizadas por sondas espaciais revelaram que essa compreensão estava incorreta. Embora o campo magnético de Mercúrio seja apenas de 1% da intensidade do campo magnético da Terra, ele ainda assim está presente. Além disso, o campo magnético de Mercúrio é consideravelmente mais forte do que em planetas como Vênus ou Marte, onde só há vestígios. Entretanto, Mercúrio não possui um manto significativo, tendo apenas uma camada relativamente fina, que não chega a 800 km de espessura. Mais de 80% da massa de Mercúrio é composta por um núcleo sólido gigantesco, diferentemente de outros planetas telúricos, incluindo a Terra, onde a maior parte da massa está concentrada no manto. A causa dessa estrutura incomum de Mercúrio ainda não foi completamente desvendada pela ciência. Uma possível explicação é que Mercúrio tenha sofrido algum tipo de cataclismo em seus estágios iniciais de formação. Uma colisão com um corpo celeste de tamanho considerável, semelhante ao impacto da Terra com Theia, pode ter descascado Mercúrio, removendo grande parte de sua crosta e manto. Os restos dessa colisão podem ter se solidificado com o tempo, formando uma nova crosta sobre uma fina camada de magma e núcleo. Essa hipótese também pode explicar por que Mercúrio é um planeta tão pequeno. Acredita-se que no passado Mercúrio era muito maior, talvez comparável em tamanho a Marte ou a Terra. A pequena massa e o campo magnético relativamente fraco são as duas principais razões pelas quais Mercúrio não tem uma atmosfera densa. Além disso, sua proximidade extrema com o Sol faz com que Mercúrio seja fortemente impactado pelos ventos solares intensos. Teoricamente, para manter uma atmosfera significativa por um longo período, um planeta precisaria ter uma massa muito maior ou um campo magnético muito mais forte. Idealmente, seria necessário um campo magnético pelo menos tão intenso quanto o da Terra, e ambos os fatores juntos certamente ajudariam. Sem uma atmosfera significativa, a superfície de Mercúrio é um mundo de contrastes extremos. Durante algum tempo acreditava-se que Mercúrio estava acoplado por maré com o Sol. Ou seja, pensava-se que ele sempre mostrava a mesma face para o Sol. No entanto, hoje sabemos que, embora sua rotação seja extremamente lenta, Mercúrio possui uma alternância entre dia e noite. Em Mercúrio, um ciclo completo de dia e noite equivale a 2 anos mercurianos, ou seja, 176 dias terrestres. Durante o dia, a temperatura na superfície de Mercúrio pode atingir cerca de 430 graus, enquanto à noite ela cai para menos 170 graus. Mercúrio é o corpo celeste com os contrastes de temperatura mais extremos do Sistema Solar. No entanto, não é o corpo celeste mais quente. Esse título, excluindo o Sol, pertence a Vênus, que é o planeta mais quente do Sistema Solar. Portanto, para responder completamente à nossa pergunta inicial, teremos que realizar 2 experimentos mentais distintos. Isso significa que precisamos considerar 2 cenários,
o dia e a noite em Mercúrio. O dia mais doloroso. Então, considerando as condições de um dia típico em Mercúrio, imaginando que vocês estejam perto do Equador sem um traje espacial por 5 segundos, o que aconteceria? Isso vai depender em parte do quão bem vocês se prepararam para tal situação. Primeiramente, é importante entender que, embora Mercúrio tenha uma atmosfera, na prática é como se não tivesse. A atmosfera de Mercúrio é extremamente rarefeita e as moléculas que a compõem colidem mais frequentemente com a superfície do planeta do que entre si. A composição atmosférica é bastante variada, composta por partículas do vento solar capturadas pelo planeta e por moléculas arrancadas da superfície de Mercúrio por esse mesmo vento solar. Entre os elementos encontrados na atmosfera de Mercúrio estão o hidrogênio, o oxigênio, o hélio e até mesmo moléculas mais exóticas, como o potássio e o sódio. Respirar em tal atmosfera é, obviamente, impossível. E isso não é porque essa mistura explosiva seria inadequada para a respiração, mas porque fisicamente não seria possível inalar. Ao contrário de Mercúrio, em planetas como Vênus ou Júpiter, embora seja possível inalar o ar, o problema estaria no que aconteceria depois. Por outro lado, em Mercúrio não há praticamente nada para se inalar, o que torna impossível qualquer tentativa de respirar. A pressão atmosférica em Mercúrio é tão baixa que você pode simplesmente ignorá-la sem grandes consequências. É por isso que dizemos que a atmosfera existe, mas não existe. Nessas condições, a água evaporaria instantaneamente da superfície de qualquer corpo celeste. Por isso, é altamente recomendável que vocês mantenham seus olhos fechados. Além disso, para evitar que o ar em seus pulmões se exponda a ponto de rompê-los, é importante exalar profundamente. Contudo, o maior risco para a sobrevivência seria, sem dúvida, a temperatura. Como mencionamos anteriormente, o lado diurno de Mercúrio pode atingir temperaturas superiores a 400 graus Celsius. Com a ausência de oxigênio, nada pode queimar, então vocês não se incendiariam vivos. No entanto, sofreriam queimaduras graves e extensas na camada superficial da pele. Isso ocorreria não apenas devido à intensa radiação térmica, mas também pela exposição à radiação solar, que seria muito mais intensa no que o espaço próximo à Terra. Sobreviver por 5 segundos seria possível, mas seria uma experiência extremamente dolorosa e exigiria tratamento médico de emergência. Aliás, vocês perderiam consciência rapidamente por falta de oxigênio em apenas 2 ou 3 segundos. Portanto, o mais difícil não seria aguentar os 5 segundos prometidos, mas sim lidar com as queimaduras e os danos causados pela falta de pressão atmosférica ao recobrar a consciência. Em resumo, tentar sobreviver nessas condições seria uma péssima ideia. Se estivesse usando um traje especial resistente ao calor, como os usados por bombeiros, e tivessem algo para respirar, provavelmente não haveria problema. Porém, não seria aconselhável olhar para cima. Isso porque o Sol, visto do céu de Mercúrio, pareceria muito maior e incrivelmente mais brilhante do que estamos acostumados a ver na Terra. Isso poderia ser a última coisa que veriam em suas vidas. A noite gélida. No hemisfério noturno de Mercúrio, não teríamos problemas com o Sol nem com a radiação solar. Contudo, todos os problemas associados à falta de pressão atmosférica ainda estariam presentes. Os efeitos do frio extremo no corpo humano são naturalmente menos estudados do que os do calor extremo. Desde a era paleolítica, a humanidade tem lidado com o fogo, mas nunca enfrentou temperaturas abaixo de 100 graus Celsius negativos. No entanto, pode-se imaginar que a sensação seria de frio cortante. Devido à ausência de ar, não haveria convecção, o que significa que qualquer líquido corporal, como suor ou lágrimas, congelaria instantaneamente na superfície do corpo. Isso é mais uma razão para manter os olhos fechados. Se o líquido presente em seus olhos congelar, ele pode se expandir e causar danos internos aos seus globos oculares. Ser exposto ao frio extremo por 5 segundos, mesmo que seja uma temperatura de 170 graus negativos no espaço, seria desconfortável, mas não necessariamente fatal. Provavelmente nem mesmo sofreria um congelamento grave, mas seria aconselhável procurar um médico assim que terminassem esse experimento.
Um perigo potencialmente grave para vocês é o resfriamento repentino do sangue em artérias e veias superficiais, como a artéria carótida e a veia jugular. Se esses vasos sanguíneos forem danificados, isso poderia ser fatal e requerer atendimento médico de emergência. Apesar disso, o corpo humano é surpreendentemente resistente e estável. Desde que estejam vivos, sua temperatura corporal dificilmente cairia abaixo de 35 graus Celsius. Obviamente, essa é apenas uma teoria, pois não podemos provar ou refutar essa hipótese com certeza. No entanto, parece provável que o calor interno do corpo seja suficiente para evitar que o sangue nas veias superficiais congele em 5 segundos. Em resumo, seja no lado diurno ou noturno de Mercúrio, é possível que vocês sobrevivam em qualquer dos hemisférios por 5 segundos. No entanto, essa experiência seria extremamente desconfortável, dolorosa e com potencial de causar lesões. Há ainda a possibilidade de sequelas permanentes ou até de consequências mais graves. Portanto, ao explorar a superfície de planetas distantes, certifique-se de sempre usar um traje espacial adequado. E nunca se esqueçam de que em todo o vasto universo, dificilmente existe um planeta que ofereça condições tão confortáveis para a vida humana quanto a Terra. Afinal, evoluímos para viver nas condições específicas que a Terra nos oferece. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Agradecemos muito a sua atenção. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, valeu!